Você, Paulo? Bom, eu sempre falo o seguinte, toda vez que vem uma notícia de pesquisa de opinião, eu penso na credibilidade. O que é o conceito de credibilidade, né? Credibilidade tem a ver com crédito, tem a ver com aquilo que você constrói uma vez que você cumpre com as suas obrigações. Então, quem fala, o jornalista que fala sempre a verdade, goza de credibilidade. A mesma coisa os institutos de pesquisa. Os institutos de pesquisa que acertam mais têm mais credibilidade. Os institutos de pesquisa que acertam menos têm menos credibilidade. E no Brasil, na verdade é um fenômeno mundial, muito forte aqui nos Estados Unidos também, os institutos de pesquisa costumam errar sempre em direção à esquerda. Então, toda vez que vem uma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa do Datafolha, a gente já dá um desconto gigantesco do que deveria ser a realidade em relação à esquerda, né? Eles sempre dizem que os candidatos de esquerda vão ganhar por uma margem gigante. No final das contas, os números nunca comprovam isso. Mas quando vai chegando mais perto do resultado da época da eleição, eles têm que mentir um pouquinho menos. E aí, eu tenho um amigo que chama isso, um amigo meu e da Ana, ele chama isso de aterrissagem forçada na realidade. A mentira está tão descarada, vai ficar uma coisa tão absurda, que quando vai chegando mais perto das eleições, quando a realidade vai se impondo, vai ficando muito feio. Mentir que o Lula tem, como diz Benfiusa, 800% que vai ganhar antes do primeiro turno as eleições. Fica muito feio a mentira. Então, o pessoal tem que ajustar um pouquinho a margem da mentirada. E não dá para dizer, olha, aqui eu vou dar o exemplo aqui dos Estados Unidos, tá? A CNN publicou uma pesquisa antes das eleições, das últimas eleições, essa eleição que o Joe Biden supostamente ganhou, vamos chegar lá, a CNN publicou uma pesquisa dizendo que o Joe Biden ia ganhar com 13 pontos de vantagem. 13 pontos. A gente tem aqui no programa uma especialista em história americana, que é a Ana Paula. Ela pode dizer para vocês que a última vez que numa eleição dos Estados Unidos um candidato ganhou com uma margem de 2 dígitos do outro foi em 1984, quando o Ronald Reagan teve uma vitória que se chama de landslide, uma vitória acachapante e conseguiu a vitória. Foi uma coisa tão fora da curva, foi uma coisa tão fora da realidade que que entrou para a história. No entanto, a CNN dizia que Joe Biden, o candidato que não conseguia levar ninguém nos seus comícios, o candidato que tinha ficado trancado dentro de casa a campanha inteira, que ele ia ganhar do Trump com 13 pontos. Ora, com toda aquela roubalheira que nós vimos nas eleições americanas, com todas aquelas coletas e compras de votos que ficaram claras depois que 2 semanas atrás o Dinesh de Souza lançou o documentário 2000 Mules, né, 2.000 mulas, que tá maior sucesso, o maior documentário de maior sucesso independente da história recente. Tá todo mundo falando disso aqui nos Estados Unidos. Depois de ter ficado explícito toda aquela roubalheira, ainda assim Joe Biden ganhou supostamente as eleições por 4,5 pontos. Ora, eles projetaram 13 pontos para no final ser 4,5 pontos. Como é que pode ter credibilidade um instituto desse? E é sempre pro lado da esquerda, eles erram sempre pro lado da esquerda. E aí eu me pergunto, aqui nos Estados Unidos, os institutos tiveram um papel enorme para corroborar a fraude. Falar assim, o Joe Biden ganhou mesmo, pô. Afinal, ele estava tendo 13 pontos de vantagem nas pesquisas. O Trump até que deu uma encostada no final. E aí a gente tem que fazer a reflexão, porque pesquisa Quest essa semana mostrou que 57% dos brasileiros confiam pouco ou não confiam no nosso sistema eleitoral. Será que as pesquisas não corroborariam uma eventual fraude? Será que não é esse o papel das pesquisas? É essa desconfiança que o povo brasileiro tem. E não sou eu que tenho essa desconfiança só. Todo mundo tem essa... Todo mundo não, mas uma grande parcela dos brasileiros, 57% confiam um pouco ou não confiam. Então vai chegar agora, mas vai chegando perto, a realidade vai acabando se impondo. Então, na hora de saem as pesquisas, vão começar a mostrar um crescimento do presidente Bolsonaro inexorável, porque chega uma hora que fica ridículo. O candidato que não sai de casa, o candidato que não consegue ir às ruas, o candidato que faz a bicicletata, sei lá o que foi aquilo que a gente viu em São Paulo na semana passada, e não vai ninguém, versus o candidato que não consegue chegar em lugar nenhum, que não consegue tomar um caldo de cana sem uma multidão de pessoas atrás dele. Aí os institutos de pesquisa uma hora tem que olhar e falar, pessoal, tá feio.
Vamos ajustar isso aí. E aí vem a aterrissagem forçada na realidade. A realidade vai acabar se impondo. Agora, em relação ao sistema eleitoral brasileiro, eu sigo com os 57% da população que não confiam ou confiam pouco no sistema.